Muito bem, então falamos na aula anterior que os neurônios são as células do cérebro, do sistema nervoso de forma geral, que realizam o processo chamado de sinapse, e que existe a sinapse química e a sinapse elétrica. E hoje nós vamos entender o que são de fato essas células chamadas de neurônios. O neurônio, portanto, é a principal célula nervosa que está envolvida nesse processo chamado sinapse. Aqui nós vemos uma imagem de um neurônio, certo? Onde nós temos ali o núcleo da célula, assim como todas as células têm núcleo, né? Nós vimos lá no começo, em biologia celular, vimos no módulo de biologia celular, né? Que tem ali as células, e as células têm o corpo e tem o citoplasma dentro, a membrana plasmática, tem também as mitocôndrias, os lisossomos, os ribossomos, o DNA, o núcleo. E lá nós vimos aquele modelo de célula redondinha, né? Veja que o neurônio é uma célula bem diferenciada, mas ele continua sendo uma célula e tem todas as coisas que uma célula normal, digamos assim, tem. Então, o neurônio tem o seu corpo, o neurônio tem membrana plasmática, o neurônio tem tudo, tá? Então, ali, essa parte aqui é o corpo, chamado corpo celular, onde nós temos o núcleo da célula contendo o DNA e etc. E veja que aqui, parecendo galhos de árvore, né? Nós temos são semelhantes a galhos ou a raízes, né? Nós temos essas estruturas chamadas de dendritos. Os dendritos, por sua vez, eles são estruturas por onde vai acontecer de fato a sinapse. Então esses dendritos, eles vão se comunicar com outros dendritos pertencentes a outros neurônios. Então no encontro entre um dendrito e outro, nós vamos ter aquilo que falamos na outra aula, na primeira aula desse módulo, que é a fenda sináptica, o encontro entre dois dendritos, certo? Então nós temos aqui que esse neurônio, ele possui aqui, ó, essa parte aqui do corpo dele, ele possui aqui essa cauda maior, digamos assim, chamada de axônio. Então veja, o axônio é essa cauda maior do neurônio e ela tem uma característica diferente, que ela tem como se fosse uma roupinha, né? Ela tem essa estrutura aqui, que é chamada de bainha de mielina. E essa bainha de mielina tem uma função. Você imagina o seguinte: o neurônio, ele funciona com eletricidade, ele transmite impulsos elétricos. E quando você tem um fio de eletricidade, um fio de energia, ele tem que ser isolado. Ele é isolado com borracha, certo? A bainha de mielina tem uma função também de isolante elétrico e de acelerador do impulso elétrico. Então a bainha de mielina, ela funciona para isolar a sinapse e para acelerar a sinapse. Então, uma vez que é gerada a eletricidade no neurônio, o impulso elétrico ele é transmitido ali através do axônio e ele chega às suas terminações. Veja que nós temos dendritos aqui e no final aqui do axônio também vamos ter esses dendritos do axônio, né, propriamente, onde eles vão se comunicar com outros dendritos de outros neurônios e fazer ali a sinapse acontecer de fato, tá? Então, por hoje vamos entender apenas o neurônio e na próxima aula damos continuidade nesse assunto.